Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Ciro Gomes publicou ontem o seu segundo programa, denominado de Brasil Desvendado, onde faz comentários críticos à política econômica do governo Lula, destacando nessas críticas o programa Desenrola, que ele diz está enrolando, e também a adesão do governo ao Centrão no Congresso Nacional. Este segundo programa de Ciro não mereceu destaque na imprensa nacional, mas, sem dúvida, incomoda o governo, em cuja sua base de apoio está o PDT de Ciro, no comando do Ministério da Previdência Social, com Carlos Lupe, presidente nacional licenciado do PDT. Ele está licenciado exatamente para assumir o cargo de ministro. Sem dúvida, como se diz no popular, Ciro está ainda no começo ou no esquenta, como se diz no início das partidas de futebol e até mesmo no início dos desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro e em São Paulo. Daqui a pouco, esse programa do Ciro vai incomodar tanto o governo quanto o seu próprio partido, o PDT. Pode fazer o partido deixar o governo, o que Ciro diz neste seu segundo programa sobre o Desenrola Brasil. Antes de liberar o que escreveu ontem, Ciro fez um esclarecimento aos assinantes. Vamos ouvi-lo. E aí, pessoal? Bom, ficou pronta, está no forno, já assadinha, o número 2 da newsletter O Brasil Desvendado. E eu resolvi fazer aqui uma coisa, eu quero que vocês que assinaram me permitam e compreendam, que é liberar a primeira newsletter para as pessoas que não assinaram compreenderem do que se trata, qual é o tipo de informação, qual é o tipo de análise que tem ali. Vai ser só essa, não vai repetir outra não, mas, enfim, com a permissão de vocês, então, amanhã sai a segunda newsletter e no meu site eu vou liberar a primeira, somente a primeira, para todo mundo entender como é que é esse espaço, essa corrente de opinião que eu estou querendo ajudar a formar e a informar no Brasil. Bom, neste seu segundo programa, Ciro dedicou mais tempo tratando de economia, sendo de veras crítico o programa ele foi de veras crítico com o programa do governo Lula, chamado Desenrola. Por sinal, uma ideia dele próprio, tornada público em sua segunda campanha para chegar à presidência da República. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. Na segunda newsletter do Ciro, ele destaca que minha comemoração por ver uma luta de uma década ser anunciada como política pública durou pouco. No estudo que estou fazendo das regras do programa, percebi uma porção de coisas estranhas, para dizer o mínimo. Algo não cheira bem, lamento dizer. O nacional consumismo movido a lobbies e propina e a agonia econômica de décadas que nosso modelo perverso criou produziam um número sem precedentes na história do capitalismo mundial. Cerca de 70 milhões de brasileiros maiores de 18 anos estão negativados, humilhados nas listas do SPC Serasa. É, por óbvio, um problema macroeconômico. Sem uma equação para este problema, a retomada do desenvolvimento tão necessária também sofre um obstáculo, afora outros tantos. Você sabe, estou falando de uma antiga causa que abracei, que é o apoio dos endividados para que superem este constrangimento humilhante.
Vamos analisar o programa lançado. Começo desvendando a vocês alguns dos gravíssimos problemas. 1. O governo vai financiar parte substantiva do desconto anunciado com dinheiro público, através de renúncia de tributos devidos pelos bancos e instituições financeiras. 2. O governo vai dar garantia com dinheiro público do saldo renegociado. E 3. Uma entidade operada está sendo contratada sem licitação. E, por fim, 4, as pessoas que devem até R$100 estão sendo levadas a crer, de forma errada, que tiveram suas dívidas perdoadas. Bom, seu segundo programa, Brasil Desvendado, só escreve. E suas primeiras palavras no segundo programa foi de agradecimento aos que assinaram a sua newsletter. O primeiro comentário, neste segundo programa, o primeiro comentário, antes mesmo de falar do programa Desenrola, uma ideia sua, que já dissemos, da penúltima campanha presidencial que disputou, ele escreveu indagando qual é a política econômica do governo Lula. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira. Bom, de acordo com o Ciro, ele diz: acompanhando a vida política e econômica do Brasil há mais de 3 décadas, posso dizer que nunca vi um mosaico tão desarrumado de política econômica quanto o que estou assistindo por estes meses. O símbolo disso é a denúncia, dia sim, outro também, por autoridades, começando pelo próprio presidente da República e seus ministros, irradiando para sua militância a crítica da direção do Banco Central, como se este fosse um enclave marciano aqui no pedaço Macunaíma do planeta Terra. É tal o charme no poder que parece que aceitaram a mentira de que o presidente da República não pode trocar a direção do Banco Central porque a lei não permite. Isto é uma deslavada mentira. Coloco aqui o link para quem quiser ler a Lei de Autonomia do Banco Central, votada de forma simbólica remotamente em plena pandemia pelo presidente Arthur Lira e sua banda metaleira energizada pela emenda do relator e o orçamento secreto. Por resumo, interpreto o artigo 5 do inciso 4 da Lei da Autonomia. Cabe ao presidente da República exonerar a direção do Banco Central quando esta apresentar comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central do Brasil. Cabe ao Conselho Monetário Nacional apresentar ao presidente a proposta de exoneração e cabe ao Senado Federal aprovar por maioria absoluta. Sabe quem são os membros do Conselho Monetário Nacional? Você não vai acreditar. São os ministros da Fazenda e do Planejamento e o presidente do Banco Central. Sim, os 2 ministros da inteira confiança do presidente da República, de quem temos ouvido repetidas críticas ao erro do Banco Central na condução da política monetária, mais especificamente na fixação da taxa de juros. Das duas, uma. Ou estão jogando para a plateia de forma pouco séria, ou estão prevaricando em seu dever de corrigir o erro que denunciam. O buraco, entretanto, é muito mais embaixo. Mas a maior parte da escrita de Ciro Gomes, no seu segundo programa, na sua segunda newsletter, foi tratando sobre o ambiente político. E o título, ele deu como título o seguinte: uma indagação. E a política? Quem está aderindo a quem? E aí abre um parêntese aqui para falar sobre fagocitose. Fagocitose. Aí ele diz que é o processo biológico pelo qual a célula ingere partículas grandes com micro-organismos. E começa. Vendo o noticiário político destes dias que me veio à lembrança, esta lição de biologia. Boa parte do ministério, que mal inteirou 6 meses de atuação, está na pendura
de não saber se sai, se fica ou se vai acabar fundo, como dizia um craque do Guarani de Sobral, meu time do coração. De plano, uma constatação: a injustificada euforia e o descabido clima de festa que dominou a transição revelam um erro básico de engenharia na Constituição original mesma do governo e uma trágica alienação em relação à profundidade do problema brasileiro. E prossegue. E no presidencialismo à brasileira, o tempo de início do governo é um tempo crítico que, não aproveitado, vê dissipar gradualmente a força adquirida no processo eleitoral. Esclerosa-se rápido o capital político. É a capacidade de reformar o país que se perde na agenda do dia a dia medíocre ou dos temores de CPIs. Hipertrofia-se de forma ameaçadora e, com o tempo, fatal, a agenda do clientelismo fisiológico e corrupto. Que filme velho, que incapacidade de aprendermos qualquer coisa com nossas amargas experiências. Bem, está acontecendo de novo. O governo anuncia um esforço para incorporar à sua base de apoio no Congresso Nacional os partidos que deram 2/3 da base de sustentação de Bolsonaro no parlamento. O governo busca apoiar. Para governar é quase um pleonasmo. Sem problema, portanto, diria, só que não. Raciocinemos. Há um projeto dependente de apoio orgânico do Congresso que foi viabilizado. O arcabouço fiscal é uma exigência do mercado, como filho bastardo melhorzinho do teto de gastos, nunca praticado. Reforma do mercado também. Passariam sem, apesar ou contra o governo. Mudou a profunda regressividade do sistema tributário. Abre parênteses. Paga mais quem ganha menos, paga nada quem é podre de rico. Fizeram-se a correção das aberrações e injustiças da legislação previdenciária e trabalhista impostas pela selvageria golpista ou fascista. Sequer se admitiu discutir. Nada disto foi sequer aventado, a não ser na retórica totalmente incoerente dos poderosos petistas e seus puxadinhos. Nós estamos lendo o que Ciro Gomes escreveu na sua segunda newsletter, distribuída ontem. E prossegue. Na prática, tirante os bons costumes, nada mudou nas estruturas socioeconômicas de nossas instituições esclerosadas e injustas. Reproduzo aqui embaixo um print de uma entrevista de um dos formuladores mais importantes da política econômica bolsonarista e atual. Surpresa nenhuma. Economista-chefe da XP, Caio Megali, para quem a virtude do governo do PT, o mais importante, foi o que não aconteceu. Sabe o que não aconteceu? Propor como começo, meio e fim, um projeto de reformas que restaurem o compromisso
com o estado de bem-estar social da Constituição esfrangalhada de 1988. Introduzir as inovações institucionais necessárias à adaptação do Brasil à economia do conhecimento. Consertar as finanças públicas na direção de restaurar nossa independência nacional do jugo do financismo rentista e incrementar o investimento público e privado. Não aconteceu de convocar um novo pacto de governadores e prefeitos e trazê-los organicamente a uma transparente mediação com as diversas bancadas e partidos representados no Congresso Nacional, oferecendo em troca, pragmaticamente, um novo acordo de renegociação das dívidas dos estados e municípios. O total delas não chega a 10% da dívida pública toda, mas seu fluxo leva entre 15% e 20% das receitas dos entes federativos, quando não suspensos os pagamentos por liminares judiciais, e obter, por maioria simples, autorização para mandar a plebiscitos e referendos aqueles pontos onde, de forma clara, junto ao povo, como base conceitual do contrato entre o governo eleito e a nação. Não. Foi a negociação do fascismo e a difusa promessa de picanha e cerveja, em resumo, que ajuntou votos que quase dão empate às eleições. Negociar intramuros e na linguagem insustentável da corrupção deu certo em algum momento da vida brasileira? Não, porque acreditar que daria certo agora é miopia e rendição. É fácil fazer diferente? Não, mas é vitalmente necessário e possível. Qual é o projeto? Bem, tenhamos clareza. Até aqui, a reforma da tributação do consumo vem do Congresso, de iniciativa de um parlamentar do PMDB, e o governo teve que ficar calado para não atrapalhar. Remanesceram impasses tópicos. Se assim fosse, energizando a política, aprofundando a vocação democrática que tanto defendemos na retórica, sairíamos da crise crônica em que estamos atolados nesses 35 anos de democracia eleitoral. Neste contexto, grande ficaria simples, justo, normal e defensável fazer acordo com quem quer que seja, liberar emendas, prestigiar políticos com indicações para qualquer cargos. Fora disso, é fagocitose. Não é o Centrão que está aderindo ao governo, é o governo que está aderindo feio ao Centrão. Conclui. Isto foi o que escreveu Ciro sobre a política. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia.
Bom, com as atualizações feitas no nosso blog, temos que, apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal, grávidas ainda são encarceradas no Brasil. Segundo o estudo, mesmo após a decisão do Supremo, que concede a prisão domiciliar a todas as gestantes e mães de crianças menores de 12 anos, presas preventivamente de 3 a cada 10 acusadas grávidas ainda são presas no país. A meta do governo é contratar 2 milhões de moradias populares até o ano de 2026. As novas regras do programa Minha Casa, Minha Vida, que reduzem juros e aumentam o subsídio para a aquisição de imóveis, vão contribuir para que seja alcançada a meta de contratar 2 milhões de moradias até 2026, de acordo com o ministro das Cidades, Jader Filho. E a OAB discute os desafios enfrentados pelo sistema penitenciário aqui do Ceará. O presidente Erinaldo Dantas abriu audiência saudando a todos os presentes e enfatizou que a Ordem Cearense vem trabalhando o tema de forma contínua desde sua gestão, que começou em 2019. Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre economia, a Bolsa de Valores, dólar e a inflação. De acordo com gráficos, como foram os primeiros 6 meses do governo Lula, a equipe econômica colhe avanços em reformas importantes e vê melhoria em indicadores, mas depende de parlamentares para conseguir recursos bilionários e zerar o rombo nas contas públicas. Com os destaques do Globo, temos em principal destaque a operação da Polícia Federal. Flávio Dino diz que em delação, preso revela que Rony Lessa fez os disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e Anderson, seu motorista. O ministro da Justiça diz que a colaboração traz novos elementos para a investigação contra os mandantes deste crime. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos em principal destaque que a cirurgia que Lula fará em breve deve fazer para tratar a artrose no quadril. O procedimento permite realizar movimentos livres e sem dor, de acordo com o ortopedista. Bom, o presidente Lula ontem esteve em São Bernardo dos Campos, lá para a posse do novo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, onde tudo começou para o atual presidente da República. É inominável a perseguição feita por setores do Ministério Público Estadual contra o prefeito de Limoeiro do Norte, município da região jaguaribana, José Maria Lucena, um ex-juiz federal, desembargador federal aposentado, um político respeitável a partir da sua chegada à chefia da Casa Civil do governo do Estado, ainda na década de 1980. O Ministério Público precisa realmente mostrar a que veio, precisa de fato trabalhar, mas não é dessa forma, querendo exigir que o prefeito compareça presencialmente para dizer que está vivo, que está realmente no comando da Prefeitura de Limoeiro. Isso é uma agressão inominável, que o Ministério Público tenha coragem de fazer isso com a Prefeitura, por exemplo, de Caucaia, de Aquiraz, do Eusébio, de Maracanaú, com as grandes prefeituras não tem coragem de fiscalizar os atos da administração pública estadual, não tem coragem de apurar as benesses distribuídas pela mesa diretora da Assembleia. Precisa fazer coisa séria, Ministério Público Estadual. Bom, como dissemos, o presidente Lula foi ontem ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, a sede do sindicato é em São Bernardo do Campo, onde, para ele, Lula, tudo começou. Ele foi prestigiar a posse do novo presidente do sindicato, onde falou. Vamos ouvir um pouco do que disse o presidente Lula. Sem desmerecer nenhum sindicato, mas o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, junto com o Sindicato dos Bancários do ABC, junto com os metalúrgicos de outras cidades,
são, na verdade, os sindicatos que simbolizam a luta nesse país histórica. São os sindicatos que fizeram as primeiras greves, são os sindicatos que ajudaram a derrotar o regime militar e são os sindicatos que ajudaram a criar um partido político e fazer a coisa impossível até então, que era fazer com que um metalúrgico, saindo daqui, conseguisse ser presidente da República. Não é apenas o fato de ser presidente da República. É o fato que nós criamos um partido que, com apenas 9 anos, nós já fomos o segundo colocado na primeira eleição para presidente. Depois, nós fomos o segundo colocado na segunda eleição para presidente. Depois, nós fomos o segundo colocado na terceira eleição para presidente. Depois, nós fomos o primeiro colocado na quarta, o primeiro colocado na quinta, o primeiro colocado na sexta, o primeiro colocado na sétima, o segundo na oitava e o primeiro colocado em 2022. E eu estou dizendo isso porque o fato da classe trabalhadora brasileira ter eleito um peão de chão de fábrica para presidente da República significa uma mudança muito grande na política brasileira. Uma política extraordinária, porque quem dirigiu esse país sempre foi gente da elite econômica. Ou era intelectual, ou representava banqueiro, ou representava empresário, mas trabalhador de verdade, nós somos a primeira experiência. E o que é importante dizer para vocês? É que eu conheço todos os companheiros que foram presidentes do sindicato, depois de mim e antes de mim. E posso garantir uma coisa para vocês, com todo respeito a todos os companheiros que já foram presidentes do sindicato, o Moisés é e vai ser o mais importante sindicalista desse país nesses próximos anos. Primeiro porque o Moisés gosta de uma coisa. O Moisés gosta de ser verdadeiro. E o Moisés não tem preguiça de levantar de manhã para ir na porta de fábrica. E o bom dirigente sindical, ele não é um bom dirigente sindical ficando com a bunda na cadeira na sua sala. Ele tem que estar na porta da fábrica conversando com trabalhadores e com trabalhadoras. Bom, essa aí foi uma parte do discurso do presidente Lula lá na posse do novo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, de onde Lula saiu para a política até chegar à presidência da República. Neste momento, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, e prometendo, com a proteção de Deus, estar de volta amanhã, a partir das 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!